Já chamei a Dani. Boa Aí. tarde, tudo Boa bom? tarde, Dani. Tudo bem? Graças a Deus e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda aqui pela primeira vez aqui à Rádio Visionária. É um prazer poder te receber aqui, viu? O prazer é todo meu e agradeço esse convite. Agradeço porque esse é um assunto muito sério que está geralmente na mídia e está assim pegando muito forte, né? Mas as pessoas estão indo para um outro lado que eu tô com medo da nossa civilização, a gente pode dizer assim, né? Desse meio, eu tô um pouco com medo. É, questão, então a gente tem que realmente se preocupar, né, por conta de tudo que está acontecendo, né, nesses tempos, mas com certeza muita coisa para quem vai assistir a gente aqui, então eu quero que você convide mais pessoas aqui para poder estar participando dessa live aqui. Eu creio que vai ser um assunto muito interessante que a gente vai poder tocar. Antes, Dani, antes da gente poder entrar exatamente nesse assunto, né, que é tão importante, eu queria que primeiramente você se apresentasse para quem ainda não conhece você, né, a questão do profissional, né, quem é a psicóloga, né, Dani Silva, quem é ela, poder se apresentar para quem está nos assistindo aqui. Tá, vamos lá. Eu sou a Dani Silva, né? Sou psicóloga há um bom tempo, trabalho com muitos pastores, muitos empresários, muitas pessoas influentes, é, membros de igreja, fora também de igreja, até por eu ser pastora, sou pastora já há mais de 20 anos, trabalho com pastoreio também, né? Tenho uma igreja, meu esposo é pastor. Na verdade, minha família toda é pastora, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, todos. Minha irmã é da Assembleia de Deus, meu irmão é da Lagoinha e minha mãe é Visão Celular. Então, assim, eu já venho desse meio evangélico já desde nascença. E até eu tenho um livro que está no forno agora, que se chama A Fé que Adoece, né? Que nós falamos muito sobre o tema da religiosidade, do tema do que está acontecendo muito dentro das igrejas, que os pastores têm essa visão de que tudo é demônio e nada é algo psicológico ou da sua saúde emocional. Então a gente precisa tratar muito isso. Então, eu sou terapeuta sistêmica também, trabalho com famílias, com casal, né? E essa é um pouquinho que sou eu. Ah, se apresentou aqui para o pessoal. A gente vê, antes da gente entrar, mas eu quero fazer uma outra pergunta, Dani, antes da gente entrar no assunto, porque às vezes muitas pessoas têm um certo, entre aspas, preconceito, né, em relação à psicologia dentro do meio cristão. E a gente não entende que é muito importante essa área também dentro do meio cristão, né, Dani? Queria que você falasse sobre isso um pouquinho para nós. Então, realmente é um tabu muito grande. Eu tive preconceito tanto dentro da minha casa com o meu esposo. Meu esposo, ele é pastor há mais de 40 anos, né? E assim, quando eu comecei a fazer a psicologia, ele falou assim: você pode fazer, não tem problema não, é muito bom, que não sei o quê, não sei o quê. Mas conforme eu fui trilhando esse caminho, ao mesmo tempo eu trabalhava na área administrativa. E ele falou assim: não, fica no administrativo mesmo, é só para você ter autoconhecimento e tal, tal. Só que conforme foi andando a minha caminhada, né? As pessoas vieram me procurando, eu não queria exercer. Depois eu fiz uma pós-graduação de terapia sistêmica, e aí foi quando eu comecei a me apaixonar mais ainda pelos processos terapêuticos, porque é muito pontual. E, e aí foi começando a ter atrito dentro da minha casa. Então, eu posso dizer que esse meio evangélico é um tabu e eu enfrento até hoje, atendo muitos pastores, apóstolos, bispos, padres, e assim, eles não falam que tem terapia, eles não falam que fazem terapia, até por causa do meio que vão julgar. Então, assim, eu muitas vezes nem divulgo, porque a gente não pode expor nosso paciente, e a gente vai tratando esse assunto é, na,
nas escondidas, né, que eu posso falar. E conforme foi indo, fui crescendo profissionalmente, e meu esposo sempre falava assim pra mim, não, isso é demônio, isso é não sei o que. Eu falei, Márcio, não é. Meu esposo se chama Márcio. Falava, Márcio, não é, não é, não é, não é. Até que um dia eu falei assim, eu preciso ir fazer uma terapia de casal. Não é por causa que o casamento estava ruim, não, mas eu precisava para aprender a dinâmica, né, para atender casais. E aí ele foi no consultório comigo, com a doutora Renata Web, maravilhosa psicóloga também, pastora. E ela chegou para ele e conversando com ele, ele virou e falou assim: olha, doutora, posso falar uma coisa para a senhora? Eu não acredito em nada do que a senhora está falando. Eu não acredito nisso, nesses processos que vocês fazem. Eu falo porque minha esposa, eu tenho que falar, então eu tô aqui só para aprender, porque ela precisa aprender a atender casal. E aí ela, não, não tem problema, e nós vamos continuar, se sinta à vontade, é, sem problema nenhum. E ela foi andando, caminhando. Na outra sessão, ela fez um genograma, que é a história familiar, monta nosso histórico. E aí esse homem pega o celular e ele joga assim. Mas sabe quando ele joga que o celular cai no chão e ele fala assim, eu não acredito que a senhora está falando da minha vida toda. Aí eu olhei pro lado assim, sabe quando cai uma ficha nele que ele fala assim, como que aquela pessoa sabe da minha vida? Se não Nossa. ser Deus. Porque ele é uma pessoa altamente religiosa, tem os processos dele de oração, tudo metódico, homem metódico, machista, e assim, aquela coisa pontual, e eu falei assim, meu Deus. E ele começou a chorar na sessão, e Uau. aí fizemos 15 sessões e foi muito bom para ele se autoconhecer. E eu também conhecer os processos terapêuticos do meu marido, do meu esposo, que é muito bom. Nossa dinâmica familiar melhorou muito. Até por eu saber as debilidades dele e ele saber as minhas debilidades. Porque muitos conflitos íntimos nossos não mudam, não tem cura, mas tem ressignificação. E aí a gente vai se ressignificando e eles, assim, aí a gente foi melhorando muito. E um dia, num congresso, num congresso cheio de mulheres que eu estava fazendo na igreja, eu chamei essa psicóloga para dar uma palestra, ela é minha professora, minha mentora, e minha terapeuta também. E aí ele veio, não, eu quero apresentá-la. Aí eu falei assim, você quer apresentar? Então, por favor, pode ir. Aí ele disse, eu quero apresentar, que eu quero dizer que essa mulher é muito importante. Essa mulher, se você precisa fazer terapia, faça ou com ela ou com a minha esposa, porque ela é isso, isso. E ela falou assim, eu não acreditava. Ele contou a história para a igreja toda. E ele falou assim, hoje Uau. eu mudei a minha mente e eu quero pedir perdão para minha esposa, que eu nunca acreditei e hoje eu acredito no trabalho dela. E eu quero te pedir perdão, porque a minha mente era fechada, porque eu achava que só realmente Deus fazia tal coisa, mas Deus existe, Deus pode fazer, Deus pode curar. Mas sim, Ele colocou os médicos, Ele colocou os terapeutas para nos ajudar a nos autoconhecer. E aquele dia eu falei assim, uau, uau, eu estou no meu propósito. E eu fiquei muito feliz. Então, assim, realmente, se dentro da minha casa eu passei por isso, você imagina no meio evangélico. Eu, eu imagino quantas realmente existem muitas histórias, muitas coisas aí, né? E você teve que passar, né, dentro do seu próprio lar uma experiência prática, né, para poder testificar realmente. Eu passei por isso e eu sei que isso é um instrumento importante. Então, que legal, né, para vocês verem como nós precisamos de pessoas de Deus em todas as áreas da nossa sociedade, incluindo também a psicologia. A gente tem hoje uma super profissional aqui conosco, a Dani Silva, que realmente passou por esse momento, essa história, né? Contando de vamos dizer como Jó, né? Antes acreditava, antes eu queria apenas, mas hoje eu te vejo. Então eu vejo que isso gera realmente resultado. Então, muito bom isso, muito bom ter esse depoimento. Mas vamos falar sobre esse assunto, né, que está tão em evidência, né,
ô Dani, como eu quis propor aqui, né, dentro dessa live, a respeito de adultização de crianças. O quanto isso tem preocupado. Isso foi muito evidenciado dentro do caso Miguel, né, ao qual ele essa questão da superexposição, de tudo aquilo que ele passou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de os perigos para uma questão da criança crescer precocemente. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o cognitivo dessa criança não está pronto para receber todas essas críticas, não está pronto para receber toda essa demanda. Como que uma criança de 14, 15, 16 anos, ela pode trazer uma demanda e uma tremenda responsabilidade? Eu creio que ele tem o dom de Deus, eu creio que ele tem esse chamado de Deus, mas é o que eu falo, eu sou chamada desde a infância para ser pastora. Só que como que eu vou ser pastora com 10, 9 anos? Não tem como. Como que eu trago o evangelho? Tanto é que Jesus, na Bíblia, ele começa a ser lançado ao ministério com 30 anos. Ele não foi antes. Ele foi escolhido? Foi. Igual Davi. Davi foi escolhido, foi ungido a rei lá na infância, lá na juventude dele. Mas ele não virou rei de um dia para o outro. Ele foi preparado para isso. Miguel não foi. Miguel não foi preparado para isso. Legal, quando tá ali no meio, que todo mundo tá aplaudindo, que todo mundo tá uhul, é legal. Mas e na hora que começa as críticas? Porque uma criança que ela não tem um entendimento igual um adulto, ela não tem a maturidade como um adulto. Porque a gente, como adulto, já tem medo da exposição, já tem medo do julgamento, já tem medo do cancelamento. Você imagina uma criança, que para mim é uma criança, esse adolescente é uma criança ainda. Informação. Você já percebeu que um adolescente ele começa a criticar tudo o que os pais fazem, a tirar aquela figura de herói do pai, e ela começa a achar que tudo ela sabe, tudo ela sabe, tudo ela sabe. E quantos processos que o Miguel fez e foi só do emocional dele? Quantas coisas foi só do emocional e quantas coisas foram que Deus falou? Lógico, teve muitas coisas que Deus usou, que Deus falou, mas ao mesmo tempo, ele, se você vê, ele foi uma persona, ele foi formado uma persona para ser um personagem, entendeu? Lucrativo. Você entendeu? Então, assim, como que a gente vende uma. Isso ali é igual uma. Desculpa o termo, mas é como se fosse uma prostituição infantil. Porque aquele menino está sendo vendido, ele está sendo exposto. Para quê? Porque ele é uma fama. É igual uma mãe pega um jogador de futebol. Não, você vai ser jogador de futebol. Você não vai estudar, você só vai se preparar para ser jogador de futebol. Miguel foi preparado só para fazer isso. Existe o dom, existe. Mas ele precisava ter a maturidade. Que não está tendo a maturidade. Como que ele está agora? Ninguém sabe. E aí a pergunta: cadê os pais nessa hora? Cadê o pastor? Porque nem todos os pastores estão preparados para cuidar dessa função emocional. Muitos pastores não estão conseguindo ter esse limite entre gerações que estão confusas, entendeu? Essa infância que precisa ser levada com leveza. Essa criança está carregando um peso que não é dela, entendeu? Ela, como é que faz? Se a gente adulto não consegue. Eu te pergunto, você já sofreu algum cancelamento? Não dói quando a gente recebe? Não dá para escutar o seu. Acho que o teu microfone está fechado.
Acho que seu microfone está fechado. Aí, agora acho que foi. Tá me ouvindo? Tô. Agora sim. Acabou fechando aqui, por isso que eu tava meio escondido aqui. Agora eu consegui achar aqui. Mas a gente vê, eu mesmo, todos nós, eu creio que na nossa vida, né, o Dani, nós sofremos, né, algum tipo de cancelamento, né, independente da área onde a gente atua. Imagina uma criança, um adolescente, né, o peso que isso gera, né? E esses dias atrás eu lancei um vídeo falando sobre a fé que adoece. E eu recebi muitas. Eu acho engraçado, porque hoje eu sou preparada para isso. Então, mas eu recebi muitas coisas falando. Você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter, você não sabe da Bíblia, você não lê a Bíblia. E olha, eu recebi muitas coisas assim. Lógico que muita gente também estava apoiando, mas é um assunto muito polêmico. Então, estava se gerando. E aí, o pessoal da minha mídia falou assim: eu vou apagar algumas mensagens. Eu falei: olha, você pode apagar, mas eu prefiro ter essas mensagens, porque depois eu vou usá-la dentro do meu livro. Entendeu? Aí ah, sim, mas a senhora não está achando que está machucando? Eu falei assim, por que se é uma debilidade deles, não minha? Hoje eu sei separar o que é da pessoa e o que é meu. Miguel não sabe. Ele mistura todos os tipos de sentimento. E uma pessoa dessa, vulnerável, emocionalmente, pode gerar um suicídio, sim. Que ela vai querer se cancelar. Se todo mundo está me cancelando. Ele foi, esses dias atrás, expulso de um evento. Como que a gente faz? Não tem explicação para os achismos. A gente só precisa cuidar dessa criança, a gente só precisa ter afeto por essa criança, a gente precisa tirar ela dessa exposição da internet, entendeu? Ajudá-la nesse comportamento que ele precisa ser tirado excessivo, que é uma dificuldade de lidar com essas críticas todas. Ele precisa, essa criança, ser amparada, que não está sendo. Entendeu? Não está sendo. Então a gente precisa realmente olhar, não só para as crianças, mas para as pessoas que estão dentro do cristianismo, que existe esse tabu. Eu tive burnout uns tempos atrás, porque eu trabalhava na área de administrativo, e eu fiquei 1 ano e pouco cuidando de burnout, sim, tomei medicamento, fiquei na minha terapia, tudo, mas foi muito difícil. E um dia eu cheguei e falei assim para um pastor, eu falei, eu estou com burnout. Ele falou, mentira. Se você tivesse com burnout, você não estaria aqui. E eu olhei para ele, eu falei assim, eu estou com burnout laudado, diagnosticado. Não, porque você não conseguiria levantar da cama. Quantas pessoas estão subindo em cima de um púlpito, quantas pessoas estão andando pela rua e ninguém sabe o como está aquela alma. Adultos. Aí você olha para uma criança nesse meio evangélico que é bom, mas é cruel nas críticas. Porque o ser humano em si não é só porque é evangélico, mas ele é cruel nessas áreas. Aí Miguel não apenas profetiza, ele vai e ele dá conselho para adultos. Ele senta numa roda de adultos e dá conselho. Imagine uma criança de 14 a 15 anos dar conselho para uma pessoa de 40, 50, 60 anos. Não tem como. Os papéis foram invertidos. Nós falamos na terapia sistêmica que é inversão de papel. Aí eu faço uma dinâmica como se... Imagina você dentro de um carro, na sua casa. Quem está liderando esse carro? Dentro da casa de Miguel, é o Miguel que está liderando. Um menino de 14 anos dirigindo um carro, não tem como. Dirigindo a família toda, não tem como. Quem dirige são os pais. Ou é o pai ou é a mãe que está ali dirigindo. A criança está no banco de trás, com o cinto e sendo protegida. Você está entendeu? Então é uma inversão de papel. Muitas crianças de 2, 3 anos estão liderando uma família. Essas inversões estão tendo muito. Então a gente precisa tirar essa distorção grave de papéis dentro da família, entendeu? E cuidar dessa mente.
Não sei se você quer fazer alguma pergunta, eu engatei e fui falando. Eu sou um cara. A minha personalidade é mais de ouvir. Eu gosto de ouvir as pessoas, né, em relação ao assunto que ela está falando, e deixo ela explanar o quanto for preciso, né, em relação a isso, né, porque eu acho que eu creio, é um assunto porque a gente vê, não somente a gente teve o exemplo do Miguel, mas a gente tem outros exemplos aí de crianças que nasceram precoces e quando se tornaram adultos, isso não somente no meio cristão, mas também fora. Isso você vê ainda mais fora. Né? Por exemplo, eu posso até citar um exemplo aqui, por exemplo, do JA, né? Que começou o seu ministério tão novo, né? Estourou no Brasil e acabou cedendo, né? Infelizmente, cedendo às tentações. Então, a gente vê tantos exemplos, né? Desses riscos, né? Que acontecem em relação a isso, né, Dani? A gente fala na psicologia que os dois extremos são perigosos. Tanto a criança que tem muita habilidade, a gente já começa a olhar para aquela criança podendo ter alguma debilidade, os pais não olham, nossa, meu filho é superdotado, e uhul, que legal, mas não, a gente olha como um exagero que nós precisamos tratar para saber o porquê. Não é nem o porquê, é para que daquilo tudo. Ou tem a debilidade, que é a falta. A gente precisa andar no... Como é que eu falo? Mediano, estável. A fé Sim. demais é prejudicial. A fé de menos é prejudicial. Então, a gente precisa estar em Deus, mas também nós estamos ainda nesse mundo. Então, a gente precisa entender esse mundo e precisamos entender que nós temos Deus e a fé, que elas precisam caminhar junto, porque aí sim tem harmonia no viver. Então, a gente precisa disso. Porque se eu ficar só orando, Deus pode me curar? Pode. E se Ele não curar? Eu tenho que procurar ferramentas que já foram deixadas para mim. Eu tenho uma historinha que contam, né? Que geralmente as pessoas contam, né? Que um barco em alto mar afundou e o dono do barco estava ali e pedindo socorro, Deus, eu preciso do teu socorro, me salva, me salva, me salva. E aí passou um barco e aí ele falou, vamos, eu vou te salvar. Não, não, daqui a pouco Deus vem me salvar. Aí ele continua lá, e aí passa outro barco. Aí, vamos, que eu vim te salvar. Não, não, Deus está vindo me salvar. Mas Deus fala, eu te mando. Aí ele fala assim, por que tu não me salvou, Deus? Por que tu não me salvou? E aí Deus fala assim, eu te mandei várias pessoas para ir ao teu encontro, para te salvar, para te libertar, para te dar conforto, para te tirar do alto mar, para te dar um cobertor, para tudo isso, entendeu? E você não aceitou. Então, ele não colocou os médicos. Aí, muitas vezes, nós temos a ferramenta, nós temos os médicos, nós temos os pastores, nós temos sim. Mas as pessoas não procuram. Acham que apenas só a fé vai curar. Por isso que eu escrevi muito sobre a fé que adoece. Eu vivo nesse meio todo, entendeu? Até por causa da minha família. Então, eu sou uma pessoa que eu posso falar pontual, porque eu vivi e vivo nesse meio. Você quer sair desse meio? Não. Mas eu já vi muitas coisas atrás do altar. Então, eu posso falar sobre isso. E eu estou muito preocupada com essa saúde mental dessas crianças e desse jovem, o Miguel. Certo. Qual seria, vamos dizer, o método mais adequado para poder se tratar um caso como esse? Por exemplo, às vezes tem algum pai, alguma mãe, e que acabam, infelizmente, expondo a criança foi muito exposta, e ela teve essa questão de acabar crescendo como adulto, como aconteceu com o Miguel. Qual seria o método mais adequado? Existe realmente uma forma mais adequada para poder se tratar com isso?
quais são as medidas que devem ser tomadas. Queria que você falasse, porque às vezes pode ser que alguém se identifique com essa situação. Então, eu posso falar do. Eu sou psicóloga, né? E fiz a minha abordagem na psicanálise muitos anos. Só que quando eu entrei para terapias sistêmicas, que são processos mais pontuais, eu preferi trabalhar com esse sistema. Tem TCC, tem várias outras linhas da psicologia que a gente pode trabalhar. Mas eu posso responder pelo o que eu faço. O que eu trabalho muito é com a terapia sistêmica. Então, eu tiraria essa adultização dessa criança, tá? Trazendo ela voltar a ser uma criança, um adolescente que erra, porque por si só, essa fase da adolescência é muito intensa, né? Ai, um dia eu amo, 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 amo. No outro dia eu odeio, 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 odeio. Um dia eu tô triste, 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 triste. Um dia eu tô feliz, 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 feliz. Então, assim, eu já deixaria essa criança viver esse sentimento. Tem dias que ela não quer levantar da cama, tem dias que ela quer ganhar o mundo. Eu tenho um filho de 15 anos e eu sei como ela é em casa. Um dia tá muito empolgado, outro dia não quer saber de nada. Ele tem um dom muito especial, que é cantar. Quando ele pega o violão, toca bateria, toca violão e aprendeu sozinho. Só que meu filho é TDAH. Eu já fui pesquisar isso. Eu falei assim, eu sou TDAH, meu filho é TDAH, então assim, eu fui analisar o porquê dessa intensidão, mas o dele foi realmente o TDAH. Só que eu falo para ele assim, filho, você tem que levar isso com harmonia, você não precisa se cobrar dessas coisas. Quem é pastora sou eu, filho. Você precisa é adorar a Deus. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Mas eu tenho que ensinar, eu não tenho que obrigar, eu não tenho que forçar ele a ser um personagem que ele não é. Então eu tiraria essa matriz de identidade, que seria a base emocional, traria as novas experiências que ele perdeu lá atrás, entendeu? Trocaria, fazer inversão desses papéis de família, porque eu traria os pais a serem pais e essa criança voltar a ser criança, poder errar, poder chorar, poder se frustrar, poder ser uma pessoa normal. Porque quando a gente está no mundo, a gente fala assim, ah, eu errei mesmo. Mas quando a gente está no evangelho, não pode errar. Você não pode. Você não é profeta, Miguel? Antes dele ser profeta, Miguel, ele é uma criança que tem todas as suas debilidades de criança. Especialmente o córtex pré-frontal, ele não está formado. Ele não tem estrutura neurológica e emocional para lidar com essa responsabilidade toda. Então a gente precisa pegar essa hierarquia familiar, entendeu? E trazer os pais serem pais e o filho voltar a ser filho. Entendeu? É a principal e hoje. Já deve estar com ansiedade, já deve estar depressivo, já deve estar com crise de pânico. Aí são outras abordagens que a gente precisa tratar. Porque eu preciso trazer novamente essa autoimagem dele, que já foi invertida. Ele deve estar se tentando sobreviver hoje. Porque deve estar assim, não, mas Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. Mas ela não foi restaurada, porque as pessoas estão massacrando, as pessoas estão massacrando, as pessoas estão massacrando, as pessoas estão massacrando, as pessoas estão julgando. Tem, lógico, tem pessoas que estão a favor? Tem, mas eu não quero nem falar sobre dom ou sobre nada, eu só quero falar dessa criança que está tendo sofrimento psíquico. E pode sim entrar diversas patologias. Porque aí já deixa de ser apenas uma coisa pontual, vira uma patologia. E quando entra uma patologia, precisa ter uma ajuda médica toda, que seria o psiquiatra, seria o neuro, seria a psicóloga, seria toda essa gama que precisa ser tratada. Se o seu filho, se o seu adolescente tiver desse jeito, você precisa procurar uma ajuda. E muito rápido.
rápido, porque ainda está em formação a mente dessa criança. Então, eu optaria mesmo por processo terapêutico sistema familiar. Você acha que a TV, a internet e as redes sociais, elas potencializam essa questão da adultização das crianças? Há muita essa questão de uma exposição exagerada acaba maximizando esse processo? Sim, muito. Porque, na verdade, a internet é o quê? Todo mundo feliz, todo mundo rindo. É uma dopamina falsa sendo gerada aí. Ó, os vídeos, a gente fica lá, ó, horas, não consegue nem sair do vídeo. Fica um vício de dopamina falsa, entendeu? E aí a gente precisa gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo. A gente precisa ser. Nossa, estão vendo meus vídeos. Ai, olha quanta curtida, olha quanto like. Aí, de repente, a maioria dos adolescentes fazem isso, tá? Aí, daqui a pouco, você olha o Instagram de um adolescente. Todas as fotos foram excluídas. Aí você pergunta por quê. Aí, às vezes eu tenho um telefone específico para clínica, aí quando eu vejo meus pacientes sem a foto, aí eu vou, por que que você tirou a foto? Tô desistido, não quero mais viver. Eles já não querem mostrar a autoimagem. E aí eu até falo com meus filhos, cadê a foto do WhatsApp? Como que vocês estão? Mãe, você fica falando que quando eu tiro a foto do WhatsApp é porque eu tô no processo depressivo. Eu falei, sim, você está no processo porque você não quer mostrar sua imagem. Por quê? Teve uma paciente minha que um dia chegou na consulta e falou assim, não, eu até tirei a minha foto do WhatsApp porque a gente tem um grupo que quando a gente tira a foto do WhatsApp, a gente está pedindo socorro. E depois disso aí eu fui perguntando para vários adolescentes e vários me relataram que eles fazem isso. Não, eu só tiro quando eu não tô bem na minha imagem, que eu não tô gostando de mim, e eu tô com a orelha grande, eu tô com o cabelo grande, então eles não estão conseguindo se ver. Então, quando eles vão para a internet, é aquela coisa caracterizada, belo, lindo, maravilhoso, corpo perfeito, sem poder errar. Aí daqui a pouco eles cansam, porque eles são intensivos, né? Aí eles tiram tudo. É como se eles estivessem apagando as histórias deles. Mas não tem como apagar. Como que apaga uma história? Não tem como apagar. Então eu acho, sim, muito prejudicial. Perfeito. E a gente vê tantos casos que estão acontecendo, né, de até mesmo questão de jovens tirando a vida por conta justamente disso, né, não aguentam, né, a questão de pressões e o que está acontecendo, quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu vou até relatar um caso aqui, o Dani, que até a gente está vendo a melhor estratégia, que nós temos um trabalho aqui junto com os nossos jovens, aos quais a gente vai em escolas para fazer também trabalhos de evangelismo, né? Enfim, a gente procura meios para poder entrar, né, na escola, né, a questão da autorização, e está ocorrendo tantos casos, tantas coisas tão estranhas dentro da escola. Chegou a um relato, até mesmo de um irmão lá da nossa igreja, ao qual uma sala com crianças de 9 anos de idade, ao qual tem uma lista que fizeram e que estão ameaçando essas crianças de morte. Quando eu olho esse tipo de caso, como assim, 9 anos de idade, tá acontecendo essas coisas tão extremas, né? Nós estamos vendo isso, né, aos nossos olhos, e a gente precisa realmente ter essa consciência e entendemos que precisamos de alguma forma agir, né, em relação a isso. E esses perigos estão a cada dia mais evidentes, né, Dani? Essas crianças de 9 anos que estão sendo ameaçadas, elas estão ameaçando. Eu não consegui entender muito. Foi uma lista que fizeram que elas estão sendo ameaçadas. Mas quem fez essa lista? Dentro da própria classe. Então, pelos alunos.
Os alunos, isso. Os Mas, próprios alunos. mas já sabe quem são os alunos que estão fazendo ou não? Não sabe especificamente ainda não. Porque teria que perguntar o porquê desse movimento, não é nem porquê, o pra quê desse movimento todo. Porque às vezes essa ameaça não é só para é só para ameaçar para tirar dinheiro, para ter ibope, entendeu? Não seria tanto. Aí precisaria entender um pouquinho mais esse caso. Porque é um caso complicado, sim. Sim, Que tem que ter sim. muito atenção, sim. Mas, assim, eu acho que eu farei algumas perguntas objetivas para essa classe, para saber o que está acontecendo. Alguém vai uma hora falar. Porque, assim, eu sempre. A gente na psicologia, a gente tem que olhar o que muitas vezes não falam. É uma escuta diferenciada porque não falam. E às vezes a gente tá aqui, a gente fala assim, nossa, desculpa. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, gente, desculpa, eu falei sem querer. E na verdade não é falando sem Hum, querer, é algo que está no inconsciente, que abriu aquela caixinha rapidamente e soltou, mas está dentro da pessoa. Então eu olharia muito para essas falas que às vezes soltam, blum, eles soltam. Eu pego muitas coisas do meu filho, eu não posso nem falar muito, que senão ele vai descobrir minha não. tática. Eu pego muito do meu filho. Às vezes ele fala assim uma coisa, ah, foi sem querer. Aí eu, não foi sem querer, eu anoto. Aí daqui a pouco ele joga outra coisa, foi sem querer. Aí eu chamo, filho, você quer falar alguma coisa pra mamãe? Você falou isso, isso. Não, mãe, foi sem querer. Eu falei, não foi sem querer, você sabe que não foi, né? Ele, eu tava querendo te contar, isso. Aí começa a falar. Então a gente precisa ser atento a esses pequenos detalhes. E aí, nessa escola que você já faz parte, você já faz um trabalho, dá uma olhada nessas falas. E se você precisar de ajuda, com certeza eu estou aqui para ajudar. Perfeito, perfeito. A gente ainda está no processo de como a gente vai fazer essas abordagens, mas isso realmente é um caso específico. Estou contando aqui porque são coisas que, infelizmente, estão acontecendo, e isso dentro das nossas crianças. Né? Eu, quando criança, eu cresci da forma como era. Hoje as coisas realmente mudaram, mas nós precisamos entender que criança é criança. Né? Como você bem citou a questão de Jesus, Jesus realmente só entrou no ministério com 30 anos de idade, que é a verdadeira maturidade. Então essa maturidade precoce tem revelado alguns perigos, né? Algumas coisas que andam acontecendo, né? Como a gente evidenciou, claro, no caso do Miguel. Então, nós precisamos tomar esses cuidados. Então, eu queria que você falasse, desse um depoimento aqui para os pais, para como é que eu posso dizer, a melhor forma para poder realmente eles a questão da criação, de como eles podem encarar essa realidade. É um pouquinho complicado isso, falar para os pais, Sim, sim. né? Porque Bom, os maiores problemas das crianças são os pais, né? Porque nós tentamos acertar, mas muitas vezes erramos. E precisamos entender isso. Um dia minha filha ligou, tem uma filha de 20 anos hoje, graças a Deus, mas é onde ela me ligou, brava, e falando e gritando, e eu falei, ué, o que aconteceu? Aí ela falou assim, você não é psicóloga, você tem que me escutar. Eu falei, ué, você não tá me pagando não, e eu sou sua mãe. E aqui eu não tenho um lugar de terapeuta. Aqui eu tenho um lugar de mãe. Meu lugar de mãe é de falar. Eu falo o que eu quero, você escuta como filho. Aí ela, não, não vale isso. Eu falei, vale sim. Você vai ligar para sua terapeuta e vai contar se você não quer que a sua terapeuta que você tenha a sua mãe falando. Se você vem falar para mim é porque você quer algo. Então eu estou falando. Nós tentamos acertar e muitas vezes erramos, mas nós temos que ter uma escuta muito sensível para os nossos filhos. Às vezes os meus filhos me pentelham tanto, que eles são muito engraçados, porque eu já sou uma pessoa meio engraçada dentro de casa, né? Eu sou bagunceira demais. E aí eu acabo bagunçando com todo mundo lá em casa. Então eu sou a piola de casa, né? Eu bagunço muito. E aí, quando eles começam, eles vão, e eu falo, para, que vocês estão passando do limite, eu ainda sou mãe. E aí eles fazem, vai, até eu dar 2 berros. Aí quando eu dei 2 berros, aí, poxa, mãe. Falei, poxa, nada, vocês passaram dos limites. Mas eu deixo eles falarem
para me escutar e poder orar. Porque, na verdade, quando essa criança está crescendo, eu tenho uma filha de 20 anos que está na fase da juventude para o adulto, eu tenho um menino que está da infância para a adolescência. Então, assim, são duas fases totalmente diferentes. O Davi está se conhecendo como ser humano e construindo uma identidade, sabendo quem ele é. Agora que começa a Rayane, já não, ela já está pronta para ir para o mundo, para viver no mundo. Não é viver no mundo simbolicamente, mas ela precisa trabalhar, ela precisa estudar. Então eu tenho que ter o dinamismo de deixar ela ir e segurar. Então eu sempre falo em casa, asas para voar e raízes para voltar. Ela precisa ter raízes, base familiar para voltar dentro da minha casa. Mas eu preciso deixar ela se frustrar, eu preciso deixar ela ter as emoções dela, eu preciso. E muitas vezes a gente não quer deixar nossos filhos passar por nada, a gente não quer deixar nossos filhos passar por sofrimento. E muitas vezes é o sofrimento que vai gerar dentro deles um amadurecimento que nós não estamos deixando. Então, deixa seu filho sentir, deixa seu filho chorar. Ele precisa apenas de um acolhimento. Então, eu sempre falo para ele: eu estou aqui, eu sei que vai ser difícil esse momento, eu sei que essa fase vai ser ruim, mas eu vou estar com você. Não tem como eu tirar essa fase de você, mas eu vou estar passando com você. Eu sempre falo, eu choro junto com eles, eu fico com raiva junto com eles, mas eu preciso deixar eles passarem pelo processo. Mas muitas vezes eu olho a minha dor neles. E aí eu quero tomar alguma providência. E não pode. Não tem como. Seja leve com seus filhos. Seus filhos estão aprendendo a lidar com o mundo. Então mostre para eles que o mundo é difícil, mas ao mesmo tempo você pode lidar com ele. E fazendo com que eles se conheçam. Então a minha dica é essa. Só. Não tem um método pontual para uma criança ou para um adolescente ou para um jovem adulto. Não tem. A gente tem que ir passando fase a fase. Meu esposo fala que ter criança, nascer um bebê, é a melhor fase do mundo. Começou a andar, melhor ainda. Mas quando a gente vira um adolescente, a gente começa a orar. E quando eles viram jovens, a gente já está jejuando por eles, porque, meu Deus do céu. Porque é pior quando vira adolescente e juventude. Aí a gente aprende a ser mãe, ser pai. Verdade. Dani, quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito, né, essa entrevista. Eu quis trazer esse assunto, né, porque eu achei muito interessante, muito importante, até para poder aqueles que estão assistindo agora e aqueles que posteriormente vão assistir possam passar por essa dificuldade, né? Então, posso estar passando por isso. Então, queria que você deixasse aqui, você já temos aqui, ó, se você vir aqui na setinha aqui, tem o Instagram da Dani, que você possa seguir ela. Se você queria que você deixasse, se você quiser deixar o seu contato, como as pessoas podem te procurar, enfim, fique à vontade, Dani. As pessoas lá na minha bio tem o telefone do WhatsApp, vai falar direto comigo, ou então com a minha equipe que fica com o WhatsApp, mas geralmente é comigo mesmo que fala. Então você pode ir lá, vou estar totalmente à disposição, entendeu? Mandar mensagem no direct do Instagram também. Isso aí eu sempre estou atendendo, eu sou uma pessoa muito acessível e fiquem assim completamente à vontade para tirar dúvidas, para perguntar, para conversar. Eu gosto. Eu gosto. Tá na tua personalidade, né? Até porque você é pastora também, então por ser pastora também tem esse lado, né? De acolher, não, vamos ajudar, vamos, enfim, mas muito legal. Quero louvar a Deus pela tua vida, Dani, muito obrigado por atender gentilmente a gente. Você pode contar aqui com a Rádio Visionária, estamos aqui para servir teu ministério. Eu que te agradeço muito mesmo por essa oportunidade, por estar aqui. Quero agradecer a todos que vão ver essa live mais para frente. Quero agradecer realmente esse espaço para que a gente possa melhorar, né, dentro
das igrejas, esse tabu, tirar um pouquinho, se cada vez a gente tirar um pouquinho desse tabu, daqui a pouco a gente vai estar em um outro patamar, porque as pessoas dentro da igreja, os pastores, precisam de ajuda. E muitas vezes eles vivem uma vida solitária, né? E eles não querem se expor para ninguém, não pedem ajuda para ninguém. E tem muitos que estão em altos sofrimentos. Eu vejo, eu trato muito, né? Então, assim, olhe para o seu pastor e ame e deixe ele ser tratado. Você também pode ser tratado. Então, eu que agradeço vocês por esse momento, por realmente a mente de vocês estarem aberta para essa saúde mental, emocional que nós precisamos ter. Muito obrigado mesmo. Esse é o intuito da Rádio Visionária, a gente poder passar informação, é um dos pilares da Rádio Visionária, e a gente poder trazer profissionais em todas as áreas. A gente quer realmente para poder acrescentar na vida das pessoas, dos nossos seguidores, daqueles que nos ouvem também. Então, esse é o entendimento que eu tenho, a minha visão, a visão que Deus me deu. Então, eu creio que isso foi de grande valia para nós. Quem sabe trazer você em outra oportunidade para um outro assunto, porque o ramo da psicologia é muito vasto, né? Existem muitos assuntos, né, em relação a isso, dentro também do meio cristão. Então isso seria incrível, e poder ter a ti acrescentando para a gente foi uma honra para mim. Obrigada, e uma boa tarde para todo mundo, início de noite, né? Amém. Para fechar, Dani, prometo, para poder te liberar aqui, eu quero fazer algo que eu faço em todas as minhas lives aqui, todas as lives que a gente faz aqui através da Rádio Visionária. É um propósito que eu fiz com Deus desde o início que eu faço. A gente está aqui, estamos no episódio 417, fora outras lives que eu fiz no meu programa, um programa que eu tive aqui, mas eu fiz isso por cada convidado, cada pessoa que passou aqui. Eu gostaria de orar pela tua vida, se você, claro, me permitir fazer isso aqui, em nome de Jesus. Posso? Com certeza. Legal, amém. Pessoal que está nos assistindo aqui, por gentileza, nos ajude aqui agora para estarmos orando pela vida da Dani aqui, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Deus, eu creio que foi tudo guiado por Ti. Todas as informações que foram passadas, Pai, que possam chegar a muitas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que se alguém está passando por essa situação, eu creio que o Senhor é que vai levar essa live, é o Senhor que vai levar esse instrumento para tantos lugares aonde o Senhor determinar. E, Pai, eu oro pela vida da Dani, eu oro pela sua família. Senhor, eu sei que, Pai, é uma área desafiadora. Ela passou por isso, Deus, e tem passado. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor tem dado graça, tem dado, Senhor, sabedoria, tem dado, Senhor, entendimento, para poder ela, cada dia, ser usada por Ti, para ser uma grande profissional nessa área, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa usá-la como um instrumento Teu, um instrumento segundo a Tua vontade, Pai, para poder ajudar pessoas, para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam transformadas, para o louvor da Tua glória, Senhor. Porque o Senhor colocou todas as profissões, Pai, para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, abençoe a Dani, abençoe a sua casa, abençoe o seu ministério. Eu creio que o Senhor tem muito mais para a vida dela. Não deixe faltar nada. Cuide de todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor seja cada dia mais revelado na vida dela e através da vida dela. Nós abençoamos a vida da Dani e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém, Dani. Receba aí, em nome de Jesus, como um singelo presente nosso aqui, pela tua participação aqui na live. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado de verdade, viu, Dani, por ter disposto do seu tempo para nos atender. Amém. Obrigado vocês. Amém. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. Em nome de Jesus, essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Acho que são informações importantes e relevantes. Quem sabe a gente traga a Dani para um outro assunto. Eu creio, em nome de Jesus, aqui. Estamos aqui à disposição para servir, ok? Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Estamos juntos aí. Rádio Visionária, o reino de Deus em primeiro lugar.